Quanto menos idade, maior o desemprego. Jovens são os que mais sofrem para entrar no mercado de trabalho. A gente não tem nenhum retorno deles, chamando a gente para entrevista. Quando participa de entrevista, às vezes não chama depois. Especialistas recomendam investir em cursos e buscar estágios para aumentar as chances. As empresas estão reestruturando e aí onde eu vou achar um profissional que entregue para mim o mesmo produto com a mesma qualidade, eu vou aplicar no estágio. Aconteceu de novo. Joalheria é roubada em Guaratinguetá. Foi a segunda ação em menos de um mês. Em janeiro, bandidos invadiram o local, dando um prejuízo de R$150 mil. Calor acima dos 30 graus e mais um final de semana marcado por mortes por afogamento. Futebol. Águia estreia com vitória surpreendente fora de casa na Série A3 do Paulistão. Já o Tigre começa na frente, mas perde de virada. E após goleada de encher os olhos, Burrão é o líder da Série A2 e já mira o Guarani, esquentando os tamborins. Semana promete ser movimentada nos barracões das escolas de samba aqui de Taubaté. É a reta final para o desfile na cidade. Já é fevereiro e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. No Brasil, 19% dos jovens estão fora do mercado de trabalho, segundo pesquisa do IBGE. E devido à crise, 2016 também deve ser um ano ruim de oportunidades. Por isso, especialistas recomendam investir em qualificação e buscar estágios que podem aumentar as chances de conquistar a tão esperada vaga com carteira assinada. Ronaldo está no segundo ano de engenharia de produção e participa de um projeto de iniciação científica oferecido pela universidade em Lorena. Ele e os colegas de curso elaboram novos modelos de aviões. O trabalho voluntário enriquece o currículo do estudante, mas há um ano ele não consegue emprego. Tá meio difícil, retorno é muito pouco, não recebe... a gente não tem nenhum retorno deles, chamando a gente para entrevista. Quando participa de entrevista, às vezes não chama depois. 19% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos estão desempregados, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. E com a economia em crise, o sonho da carteira assinada fica ainda mais distante. E as projeções de contratação nos diferentes setores da economia não são nada animadoras. O Brasil deve fechar 2016 com saldo negativo de 700 mil desempregados. E com o mercado contratando menos, ambientes como esse, a sala de aula e a dedicação aos estudos, com relação aos concursos, por exemplo, tem feito a diferença no início da carreira desses futuros profissionais. Segundo esse consultor, as vagas de estágio podem abrir as portas para o mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma demanda muito grande para estagiários, ou seja, as empresas estão reestruturando, tendo em vista a questão de salário e outros aspectos, impostos, enfim, para poder continuar produzindo. Há uma análise, né, nessas empresas e a questão de salário também impacta muito, e aí onde eu vou achar um profissional que entregue para mim o mesmo produto com a mesma qualidade, eu vou aplicar no estágio. O estagiário deve-se, neste momento, ficar no local onde ele está, né, ser comprometido muitas das vezes, para que ele possa, no futuro, ele conseguir ser efetivado e fazer parte daquele corpo. Nathalie começou como estagiária e em menos de um ano foi efetivada na empresa. Ela estuda engenharia civil, mas trabalha na área administrativa. Mesmo assim, encara a função como o primeiro passo de uma carreira que espera ser promissora. Está sendo uma experiência muito boa, foi uma coisa que eu não esperava assim já de cara. Mesmo que eu não vá aplicar exatamente o que eu aprendo aqui na minha área, eu acho que de qualquer forma vai ajudar, não é uma coisa perdida. Agora eu já tenho um emprego para pôr no meu currículo, acho que já vai agregar bastante ele, já vai dar mais corpo para ele, então acho que vai ser muito bom.
Esse professor aponta as áreas de gestão, inovação, tecnologia, infraestrutura e educação como as que mais despertam o interesse das empresas. A área de logística vai sofrer um pouquinho nessa época, talvez alguma engenharia, do leque de engenharias, talvez algum quadro de engenharia, são áreas que tendem a diminuir justamente porque formam mão de obra mais operacional. Agora, as áreas que formam, e aí vale para os profissionais, que conseguem se destacar com pensamento estratégico, com pensamento diferenciado, que tragam resultados para a empresa de produtividade, inovação, pensem em resultados financeiros, essas áreas tendem a se destacar mais. Leandro optou por outro caminho. Ao invés do vestibular, investiu em cursinho preparatório para concursos públicos. Aos 18 anos, foi o terceiro colocado na prova de sargentos da aeronáutica, concorrendo com candidatos de todo o país. A estabilidade da carreira militar foi o que pesou na decisão. Eu queria fazer a indústria antes. Só que para a indústria, hoje está meio difícil, por causa da crise e tudo mais. Então, ter uma carreira mais estável como militar é uma coisa bem bacana. Amanhã não vai haver expediente no primeiro turno da Volkswagen de Taubaté por falta de peças. Mas, segundo a empresa, os trabalhadores do segundo e terceiro turnos vão trabalhar. O Sindicato dos Metalúrgicos informou que a empresa está sem bancos para a montagem dos veículos. Hoje, todos os funcionários do primeiro e segundo turnos foram dispensados pelo mesmo motivo. A Volks emprega cerca de 4.600 trabalhadores. A crise na indústria reflete diretamente em outros setores da economia. Por telefone, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, José Antônio Saldi Júnior, disse que 2016 será mais um ano difícil também para o comércio. Segundo ele, com demissões na indústria, o consumo deve diminuir. E continua a greve parcial dos funcionários da Guarda Municipal de São José dos Campos. Eles pedem plano de carreira, horas extras, aumento salarial e melhores condições de trabalho. De manhã, os grevistas fizeram uma manifestação em frente ao Paço Municipal. Segundo o Sindicato dos Servidores, dos 328 guardas, apenas 78 estão em greve. Em nota, a Prefeitura disse que apenas 10% aderiram ao movimento. Afirmou também que as horas perdidas serão descontadas e ressaltou que não cortou benefícios, apenas determinou um novo limite para horas extras. A Prefeitura também abriu hoje inscrições para a promoção interna. O prazo termina na sexta-feira. Existem em Taubaté mais de 700 pontos de coleta de lixo hospitalar, segundo a Prefeitura. A fiscalização foi intensificada após 3 hospitais da cidade terem sido flagrados jogando material infectante no lixo comum. E não apenas os coletores correm riscos. O descarte irregular também pode contaminar o solo e a água. Todos os dias, a dentista Camila esvazia a lixeira do consultório em São José dos Campos e separa o resíduo hospitalar do comum. Materiais cortantes ou perfurantes, como as agulhas, são colocados dentro desta caixa. Existe uma coleta especial, ela passa em determinados dias da semana, já são dias que a gente já sabe quais são esses dias, e esses coletores vêm equipados tanto num carro especial quanto com roupas especiais para remoção desse lixo, por se tratar de lixo onde se encontram resíduos contaminados, que entraram em contato com a saliva ou com sangue, com a cavidade bucal do paciente. A administração municipal tem contrato com uma empresa especializada que faz a coleta e o tratamento desse material. Ela tem a capacidade de coletar adequadamente para evitar nenhum tipo de contaminação no transporte e também na hora do tratamento ela tem todo o conhecimento técnico, os equipamentos necessários e a destinação depois final por conta deles mesmos. O resíduo hospitalar deve ser colocado em sacolas assim. Elas identificam que o que está aqui dentro é contaminante e pode causar doenças e alterar o solo e a água. A responsabilidade de descartar o lixo corretamente é dos estabelecimentos, como determina a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em Taubaté, em uma semana, 3 hospitais foram flagrados descartando materiais infectantes junto com o lixo comum. O último caso aconteceu no dia 27 de janeiro, no Hospital Universitário. 2 dias antes, no Hospital São Lucas, embalagens de soro e seringas foram encontradas no mesmo saco que o lixo comum.
Os 2 depósitos da unidade foram lacrados e interditados. No dia 21, a Prefeitura, depois de observar que o lixo produzido pelo Hospital Regional havia reduzido pela metade, foi à unidade de saúde e também constatou a irregularidade. A suspeita é de que, com esta prática, a economia tenha sido de mais de R$40 mil. Cada quilo de material hospitalar descartado custa R$ 4,50. O ambientalista alerta para os riscos do descarte incorreto do material hospitalar. O solo fica contaminado, a água fica contaminada, os peixes morrem, né? E se eles não morrem, eles se alimentam dessas bactérias, desses vírus, é perigoso, não deve ser feito, né? E deve ser destinado para locais apropriados. E o princípio básico previsto em norma é a incineração. O secretário de Serviços Públicos de Taubaté explica que a população pode fazer a parte dela. A orientação é para quem costuma usar seringas e outros materiais semelhantes em casa. O ideal seria ele descartar isso em alguma farmácia ou algum posto de saúde da prefeitura ou do estado, para que seja levado isso para o local adequado para destino, né? Um homem de 40 anos foi preso hoje acusado de matar um metalúrgico em fevereiro do ano passado em Taubaté. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime. Outras 2 mulheres também estão presas desde o mês passado. Uma delas é a esposa da vítima, apontada como mandante do assassinato. A seguir, joalheria de Guaratinguetá é alvo de bandidos pela segunda vez em menos de um mês. E também, prepare a garrafinha de água. O calor amanhã pode chegar a 38 graus e tem gente sem água em casa. São 7 horas e 1 minuto no horário brasileiro de verão.